De falhas gritantes de projeto a tragédias causadas por corrupção, chegou a hora de conhecer desabamentos reais de pontes e os motivos que levaram a essas catástrofes. Número 1. Harmony Ridge Trestle. Nos filmes, as pontes quase sempre desabam em meio a terremotos devastadores, são engolidas por tsunamis gigantescos ou destruídas por criaturas colossais saídas diretamente das profundezas do mar. Mas na vida real, os perigos que levam uma ponte a ruir podem ser bem mais discretos, e por isso mesmo muito mais assustadores. Um exemplo marcante aconteceu no centro do Texas, em 2013, com a ponte Harmony Ridge Trestle. Essa ponte de madeira, com aproximadamente 270 metros de comprimento, foi construída em 1910 para cruzar o Rio Colorado. Mesmo depois de mais de um século, a estrutura ainda era usada ativamente pela ferrovia Heart of Texas, vital para o transporte de mercadorias da região de Brady, conectando comunidades e abastecendo o comércio local. Agora, o detalhe que causou a tragédia, por ser uma ponte de madeira construída em uma região de clima seco, era necessário tratar a estrutura para que resistisse às pragas e ao desgaste do tempo. E naquela época, o tratamento escolhido foi o creosoto, um derivado do alcatrão de carvão vegetal, aplicado para proteger a madeira de insetos, fungos e podridão. Só que ninguém pensou muito nas consequências de usar um produto tão inflamável. Quando os bombeiros foram chamados para conter um foco de incêndio próximo à ponte, em maio de 2013, eles já encontraram um verdadeiro inferno. Toda a extensão da ponte estava em chamas, como se fosse uma tocha gigante no meio do nada. E apesar de todos os esforços, em apenas 20 minutos após a chegada dos bombeiros, o calor destruiu uma das colunas que sustentavam os pesados trilhos de ferro, e o colapso começou. Como em um sinistro jogo de dominó, uma coluna foi arrastando a outra, até a ponte inteira desmoronar diante dos olhos dos socorristas. Os bombeiros lutaram por mais de 15 horas para tentar apagar as chamas, mas o creosoto fez o fogo se comportar como se fosse alimentado por combustível líquido. No fim, o que restou foi conter o incêndio e esperar que ele se apagasse sozinho. O prejuízo para reconstruir a ponte foi enorme, cerca de 10 milhões de dólares. Espera-se que na nova versão da estrutura, o material escolhido seja um pouco mais resistente ao fogo. Número 2. Hassanabad Bridge. A estrada Karakoram, famosa no mundo todo por suas paisagens de tirar o fôlego, é uma das rotas mais desafiadoras do leste da Ásia. Com mais de 1.300 quilômetros de extensão, ela conecta cidades paquistanesas como Abbottabad, Dassu e Gilgit, até a fronteira com a China, atravessando montanhas altíssimas e desfiladeiros impressionantes. Mas nem toda a beleza da região foi capaz de evitar o que aconteceu no dia 10 de maio de 2022, quando o tráfego na área montanhosa da estrada parou completamente. A ponte Hassanabad havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Essa ponte de concreto e pedra, construída em 1972, foi por 5 décadas uma peça essencial para o transporte e a comunicação da região. Era considerada uma estrutura robusta e confiável, que resistia às intempéries típicas das montanhas. O que poderia ter causado um colapso tão repentino? A resposta veio logo. O calor extremo que assolou o Paquistão naquele ano, com temperaturas chegando a cerca de 49 graus Celsius, acelerou de forma nunca antes registrada o derretimento do glaciar Shishper. A água resultante formou um lago gigantesco nas montanhas, que em abril já cobria mais de 33 hectares, o equivalente a mais de 60 campos de futebol. Com o volume crescente, o lago transbordou e a enxurrada correu pelo Vale Hunza, encontrando a ponte Hassanabad no caminho. A força da água arrastou a terra que sustentava a fundação de uma das extremidades da ponte. Sem apoio, a base cedeu diante da potência do rio improvisado pelo derretimento do glaciar. O impacto foi tão avassalador que nos faz lembrar do poder brutal da natureza e da sua capacidade de remodelar a paisagem em poucos minutos. Número 3. O fiasco das pontes de vidro na China. Se você já sente um frio na barriga só de pensar em atravessar uma ponte bem alta, imagine se essa ponte fosse de vidro e você pudesse ver o abismo inteiro sob seus pés. É isso que acontece na China, onde pontes de vidro viraram uma verdadeira febre turística nos últimos anos. A ideia era proporcionar uma experiência de aventura e adrenalina, caminhar a dezenas ou centenas de metros do chão, com o chão transparente sob seus pés.
Só que a popularidade disparou mais rápido do que as normas de segurança. Para você ter uma ideia, em 2016 havia cerca de 60 dessas pontes espalhadas pelo país. Já em 2021, o número ultrapassava 2.300. O problema é que, até 2018, os construtores não precisavam seguir padrões técnicos ou regulamentações específicas. A segurança era garantida apenas por demonstrações publicitárias. Carros passando por cima dos vidros ou voluntários tentando quebrar os painéis com marretas. E falhando, claro. Mas tudo mudou em 7 de maio de 2021. Em Jilin, durante uma tempestade com ventos de até 150 km por hora. Um turista atravessava uma dessas pontes, suspensa a mais de 100 metros de altura. O que deveria ser um passeio emocionante virou pesadelo quando quase todos os painéis de vidro foram arrancados pelo vento. O homem ficou preso no meio da estrutura, agarrado com todas as forças ao corrimão, enquanto o vazio se abria sob seus pés. Foram mais de 40 minutos de terror absoluto até que ele conseguisse rastejar em segurança. O erro fatal: os painéis de vidro não estavam devidamente fixados à estrutura da ponte. Os construtores confiaram apenas no peso dos próprios painéis para mantê-los no lugar. Depois desse episódio, a China implementou regras mais rígidas para o fechamento dessas pontes em condições de mau tempo. Mesmo assim, confesso, nada me convence a pisar em uma dessas. Número 4. Desastre na ponte Tacoma Narrows. Quando se fala em desabamento famoso de ponte, os engenheiros do mundo inteiro logo lembram da ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos. A ponte foi inaugurada em 1940 sobre o Estreito de Tacoma, no estado de Washington. Com quase 1.800 metros de extensão e largura suficiente para 2 pistas e calçadas em ambos os lados, ela era vista como uma obra-prima da engenharia moderna da época. Mas havia um grande problema escondido no projeto. Diferente de outras pontes suspensas, como a famosa Golden Gate, a Tacoma Narrows não contava com treliças no tabuleiro para quebrar o fluxo do vento. Isso fez com que, ao invés de o vento atravessar a estrutura, ele se acumulasse e criasse vórtices que faziam a ponte balançar como um chiclete gigante. O fenômeno ficou conhecido como flutter aeroelástico. Quando os ventos passavam dos 56 km por hora, a ponte começava a se torcer de forma bizarra. E foi justamente isso que aconteceu em 7 de novembro de 1940. Ventos de 67 km por hora foram o suficiente para levar a estrutura ao limite. O balanço aumentava a cada segundo até que a ponte cedeu, despencando nas águas abaixo. Felizmente, a tragédia não fez vítimas humanas, já que as pessoas conseguiram fugir a tempo. Mas o pobre cãozinho Tubby, que ficou preso dentro de um carro abandonado no tabuleiro da ponte, não teve a mesma sorte. A história do colapso da Tacoma Narrows virou um marco nos estudos de engenharia e serviu de lição para nunca mais se projetar uma ponte sem considerar o impacto do vento. Número 5. Puerto Rico, PR-123. Quem se lembra do furacão Maria em 2017 sabe que aquele foi um dos eventos naturais mais devastadores da história recente do Caribe. Maria chegou como um furacão de categoria 5, o nível mais alto da escala, com ventos que ultrapassaram os 280 km por hora. A fúria da tempestade não poupou nada. Casas foram arrancadas do chão, carros foram arrastados como brinquedos e a infraestrutura de Porto Rico foi praticamente destruída em questão de horas. Entre os muitos estragos estava uma ponte antiga, construída em 1947, que cruzava o Rio Grande de Arecibo. Essa ponte, assim como tantas outras na ilha, não resistiu à violência do furacão e foi levada pelas águas. Para garantir que as comunidades não ficassem isoladas, as autoridades instalaram uma ponte temporária no local. Uma estrutura modular, projetada para ser montada rapidamente e permitir a retomada do tráfego essencial, como ambulâncias, caminhões de abastecimento e carros de moradores. Essas pontes temporárias, em condições ideais, podem durar até 75 anos, mas tudo depende do ambiente onde são colocadas e do uso a que são submetidas. O custo de cada uma delas foi de cerca de $800 mil, um valor relativamente baixo se comparado ao impacto positivo imediato que elas trouxeram. O plano era simples: reerguer a infraestrutura com soluções provisórias enquanto se preparavam projetos permanentes para o futuro. Porém, 5 anos mais tarde, em setembro de 2022,
Porto Rico enfrentou outro desafio brutal, o furacão Fiona. Embora não tivesse a mesma força destrutiva de Maria, Fiona trouxe consigo chuvas torrenciais que, em algumas regiões, acumularam quase 1 metro de água em apenas 3 dias. As inundações foram tão intensas que a correnteza acabou destruindo a ponte PR-123. A força das águas foi tamanha que a estrutura se partiu ao meio, deixando um rastro de destruição e, mais uma vez, isolando comunidades. O estrondo do colapso ecoou como um lembrete de que soluções provisórias têm limite diante da natureza. Agora, mais uma ponte temporária foi instalada, mas o futuro continua incerto. Por quanto tempo essa nova estrutura vai resistir? Número 6. Desabamento em Bear Creek. Organizar um casamento já é um teste para os nervos de qualquer casal. Você se preocupa com o bolo, com os convidados, com o clima e até com a aliança que pode sumir na última hora. Mas imagine ter que lidar com o colapso de uma estrada no caminho para a cerimônia. Foi o que aconteceu com um casal do Alasca que seguia em direção à cidade de Palmer para o grande dia. Eles estavam prestes a cruzar a ponte de Bear Creek quando se depararam com uma cena impressionante. Uma enchente repentina transformava o riacho em um rio furioso. Esse tipo de enchente acontece quando há um acúmulo rápido e inesperado de água, seja pelo derretimento acelerado de gelo ou por chuvas torrenciais que ultrapassam a capacidade de drenagem do solo. A correnteza em Bear Creek foi tão violenta que arrancou o solo que sustentava a estrada de acesso à ponte. Para quem olhasse de longe, a ponte até parecia intacta. Mas a verdade é que o asfalto ao redor dela havia desaparecido, deixando um buraco enorme no caminho. A estrutura em si permaneceu de pé, mas sem estrada para alcançá-la, era como se não existisse. O resultado? O casal precisou fazer uma volta imensa, acrescentando mais 4 horas à viagem até o altar. Se o casamento já estava cheio de emoção, esse episódio garantiu um capítulo digno de filme no começo da história deles. Número 7. O escândalo das pontes na China. Durante os anos 90, a China viveu um crescimento econômico acelerado como poucos países já testemunharam. As reformas de mercado impulsionaram uma explosão de obras e projetos por todo o território. Novas estradas, viadutos e pontes começaram a surgir para interligar regiões e estimular ainda mais o desenvolvimento. Mas por trás do progresso, uma realidade preocupante se escondia. A pressa e a ganância estavam comprometendo a segurança das obras. Em abril de 2011, um trecho da ponte do rio Peacock, na região de Xinjiang, desabou de madrugada, despencando na margem do rio. O susto foi grande, mas por sorte ninguém se feriu. Pouco tempo depois, em julho do mesmo ano, foi a vez da ponte sobre o rio Tongyu, em Jiangsu, ruir. 3 dias depois, outra ponte caiu em Fujian. E o detalhe mais assustador: era a segunda vez que essa última ponte desmoronava. As explicações oficiais apontavam para caminhões com carga acima do permitido. Mas a verdade é que o problema era muito mais profundo. Desde 2007, o país já acumulava casos de colapsos. Uma ponte em Guangdong caiu ao ser atingida por um barco. Em Shanxi, um caminhão sobrecarregado derrubou outra, e um viaduto em Baotou virou de lado sob o peso excessivo de veículos. O motivo real? Corrupção. Em 2016, veio à tona que um alto funcionário do setor de transportes havia recebido mais de 4 milhões de dólares em propina, direcionando contratos para empresas que usavam materiais inferiores, para economizar dinheiro e lucrar mais. Entre 2014 e 2017, mais da metade dos casos de corrupção julgados no país estavam relacionados ao setor da construção civil. O resultado foi uma sequência de tragédias e obras que, em poucos anos, se desmanchavam como se fossem feitas de areia. Número 8. O colapso da I-35W. Em 2007, não foi só a China que viveu o drama dos desabamentos. Nos Estados Unidos, em 1º de agosto, a cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, foi palco de um colapso impressionante. Era a hora do rush. O trânsito estava pesado e centenas de carros atravessavam a ponte I-35W sobre o rio Mississippi. De repente, toda a estrutura, com mais de 300 metros de vão principal, simplesmente desabou, caindo de uma altura de 35 metros no leito do rio e nas margens. A cena era surreal. Os destroços da ponte se espalharam de forma tão uniforme que mais pareciam um defeito em um mapa digital do que o resultado de um colapso real.
Rapidamente, uma investigação foi aberta para entender como uma estrutura tão grande poderia ter cedido de forma tão completa. Os técnicos descobriram que o problema estava no próprio projeto original da ponte, inaugurada em 1967. As placas de aço usadas para unir as partes principais da estrutura eram finas demais para suportar o peso que a ponte acumulou ao longo dos anos. O tráfego pesado e a adição de novas camadas de concreto ao longo das décadas aumentaram em 20% a carga permanente da ponte. Naquele dia fatídico, mais de 260 toneladas de equipamento de construção estavam posicionadas justamente sobre o ponto mais frágil da estrutura. O resultado foi um efeito dominó. As placas começaram a se romper, e a ponte inteira desabou em segundos. Como resposta ao desastre, o Estado reforçou e reconstruiu centenas de pontes nos anos seguintes, para evitar que algo assim se repetisse. Número 9. O colapso em Nanfangal. No dia 1º de outubro de 2019, o que era para ser apenas mais um dia comum no porto pesqueiro de Nanfangal, em Taiwan, se transformou em uma cena de destruição que chocou o país inteiro. A ponte que ligava as margens do porto, com cerca de 140 metros de extensão e um design moderno de arco bifurcado, ruiu de forma repentina e catastrófica. O colapso ocorreu no exato momento em que um petroleiro passava sob a estrutura e diversos veículos atravessavam a ponte, tornando o cenário ainda mais dramático. A ponte Nanfangal havia sido concluída em 1998 e era considerada um símbolo do desenvolvimento da região. Sua função era essencial: facilitar o trânsito entre as áreas do porto e permitir o transporte rápido de pessoas, cargas e os produtos da pesca local. Com o tempo, tornou-se também um ponto de referência arquitetônica para a cidade. Na manhã do desastre, a estrutura começou a se deformar de forma sutil, até que em segundos quase todos os cabos de sustentação, 13 ao todo, se romperam, liberando 320 toneladas de concreto e aço que despencaram de uma altura de cerca de 20 metros diretamente sobre o petroleiro e as águas do porto. As autoridades iniciaram imediatamente uma investigação para descobrir o que poderia ter provocado a queda de uma ponte que, aparentemente, estava em bom estado. Primeiramente, levantou-se a hipótese de que um tufão recente ou um leve tremor de terra, ocorrido no dia anterior, tivessem abalado a estrutura. Mas logo, os especialistas descartaram essa teoria, já que a ponte havia enfrentado diversos eventos climáticos e sísmicos ao longo dos seus 20 anos de existência, sem qualquer sinal de comprometimento visível. Os engenheiros descobriram então o verdadeiro vilão: a corrosão oculta. A água salgada do mar ao longo dos anos havia penetrado nos pontos de ancoragem dos cabos de aço, locais sem drenagem adequada, onde o sal se acumulou e causou um processo lento e destrutivo de ferrugem. Os cabos estavam tão corroídos que, em algumas seções, restava apenas 22% da resistência original. Quando o primeiro cabo se rompeu sob o peso da estrutura, os outros não conseguiram suportar o esforço adicional e foram cedendo em efeito dominó. O mais alarmante, nunca havia sido feita uma inspeção detalhada nos pontos de ancoragem dos cabos durante as 2 décadas de existência da ponte. Esse erro custou caro e fez o governo de Taiwan revisar todas as pontes com estruturas semelhantes em busca de falhas ocultas. Número 10. O desastre da ponte Seongsu. A capital da Coreia do Sul, Seul, se transformou radicalmente a partir da década de 1970. O que antes era uma cidade marcada pela reconstrução do pós-guerra, virou um centro urbano moderno e vibrante, com arranha-céus, bairros inteiros planejados e uma malha de transporte que se expandia ano após ano. Entre as grandes obras daquele período, a ponte Seongsu era motivo de orgulho. Construída em um período de apenas 2 anos e inaugurada em 1979, a ponte Seongsu tinha cerca de 1.160 metros de comprimento e 18 metros de largura, o suficiente para comportar 4 faixas de tráfego intenso, além de passagens para pedestres. Ela atravessava o majestoso rio Han e era considerada uma das estruturas mais modernas de sua época, utilizando o sistema Gerber de treliça metálica para permitir grandes vãos suspensos, sem necessidade de muitos pilares no leito do rio, o que facilitava o tráfego de embarcações. Por mais de 15 anos, a ponte serviu como um elo vital entre as margens do rio,
ajudando a sustentar o crescimento da cidade. Mas na manhã de 21 de outubro de 1994, durante o horário de pico, a rotina virou tragédia. De repente, um trecho de cerca de 50 metros da ponte desabou sem aviso prévio, caindo de uma altura de aproximadamente 20 metros nas águas do rio Han. Como o nível do rio estava baixo devido à estação seca, o segmento da ponte e os veículos sobre ele ficaram visíveis, criando uma imagem que chocou o país e o mundo. No início, o governo apontou o dedo para caminhões que estariam com excesso de carga, sugerindo que o peso teria excedido a capacidade da ponte. No entanto, uma investigação técnica detalhada revelou algo muito mais preocupante. O colapso foi resultado de um erro na execução das soldas que uniam as partes principais da estrutura. As soldas deveriam atravessar completamente as vigas para oferecer a resistência necessária. Mas, na prática, o que foi feito foi apenas um revestimento superficial nas laterais das vigas. Isso deixou pontos críticos da ponte vulneráveis ao surgimento de microfissuras. Sem inspeções rigorosas que pudessem identificar esses danos ocultos, as rachaduras aumentaram ao longo dos anos até o dia em que a estrutura não aguentou mais o peso e o esforço a que estava submetida. O desastre da ponte Seongsu se tornou um marco na engenharia sul-coreana, levando à criação de novas normas e práticas de inspeção que até hoje são seguidas no país. Número 11. A tragédia da Ponte Morandi. Entre todos os desabamentos de que falamos até agora, poucos exemplificam um nível tão alarmante de negligência quanto o colapso da Ponte Morandi, em Gênova, na Itália. Essa ponte, com cerca de 1.200 metros de comprimento, foi inaugurada em 1967 como parte de um grande projeto para modernizar as estradas da região. Seu design usava concreto protendido, um tipo de concreto que é comprimido artificialmente durante a construção para aumentar a resistência. Porém, logo nos primeiros anos, começaram a surgir problemas estruturais. O concreto da ponte era mais frágil do que o esperado, propenso a fissuras, infiltrações e corrosão. A ponte precisou de manutenção constante desde a década de 1970, quando o peso dos veículos e o uso intenso começaram a deformar o tabuleiro, fazendo com que ele se retorcesse em mais de uma direção. Nos anos 90, descobriu-se que os cabos de aço do pilar número 9, um dos principais da estrutura, estavam gravemente corroídos. O pilar foi reforçado com cabos externos, mas os outros pilares não receberam a mesma atenção. Relatórios técnicos emitidos ao longo dos anos 2000 alertaram para o desgaste acelerado da ponte e para o risco iminente de falha, mas nada foi feito de imediato. Em 2017, um laudo chegou a prever a possibilidade de colapso do pilar 9. Mesmo assim, as obras para reforçar a ponte só foram aprovadas em junho de 2018, e por conta do tráfego turístico de verão, o início dos trabalhos foi adiado. Em 14 de agosto de 2018, sob forte chuva, a tragédia aconteceu. Um vão de mais de 200 metros desabou de repente, arrastando carros e caminhões e esmagando a área abaixo, conhecida como Little Brooklyn. A empresa responsável pela manutenção, Atlantia, chegou a alegar que um deslizamento de terra tinha sido o culpado, mas imagens de câmeras mostraram que foi o pilar 9 que cedeu. O colapso virou símbolo do descaso e da burocracia que podem custar vidas. A Atlantia enfrentou processos que já ultrapassaram 3 bilhões e 400 milhões de dólares em indenizações e multas, um valor alto, mas incapaz de apagar as marcas do desastre. E assim, a Ponte Morandi deixou de existir. Depois do desastre, decidiu-se que não valia a pena tentar reparar o que restou. Em junho de 2019, os escombros foram demolidos em uma explosão controlada que marcou o fim daquele símbolo de descaso. O então primeiro-ministro da Itália, Luigi Di Maio, não deixou dúvidas ao apontar o dedo para os culpados. Segundo ele, a empresa Atlantia foi diretamente responsável, fruto de um misto tóxico de negligência, incompetência e jogadas políticas. O rombo nos cofres da companhia, mais de 3 bilhões e 400 milhões de dólares em disputas judiciais, e isso só até agora. Mas sejamos honestos, nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente para compensar a tragédia e a perda causadas por tamanha irresponsabilidade. Agora me conta, entre todos esses desabamentos que vimos aqui, qual você acha que foi o pior? Qual história mais te impressionou?
Deixa aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!